Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que os profetas lhes dizem: Não vereis espada e não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira neste lugar. E disse-me o Senhor: Os profetas profetizam falsamente em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão falsa. E adivinhação, e vaidade, e o engano do seu coração são o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha mandado, e dizem que nem espada, nem fome haverá nessa terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. Uma vez eu tive uma oportunidade numa congregação para pregar, e ali eu estava dando uma palavra. E depois que eu dei essa palavra, alguém veio a mim, muito alegre, muito contente, né? Querendo me convidar para pregar numa cruzada. E muito entusiasmado essa pessoa. E ele perguntou se eu era presbítero, né? Eu falei não. Aí a alegria dele deu uma diminuída. Aí ele perguntou assim: Você é diácono? Aí eu falei não. Aí ele já ficou um pouco mais triste. Aquela alegria dele foi diminuindo. Aí ele: O que você é aqui na igreja? Aí eu falei assim: Eu sou membro do corpo de Cristo. Aí ele ficou mais triste ainda. Aí tava trabalhando muito com gelo, trabalhando numa fábrica de gelo, então esses dias foi pancada. Mas graças a Deus eu tô melhor. Mexendo com gelo e tudo, e chuva, enfim, etc. E aí ele falou assim: Você tem agenda? A agenda que eles falam é a agenda de pregação, né? Tipo assim, tem pessoas que pregam em muitos lugares, aí eles usam esse termo, né? Se tem agenda tal, para aquele dia, para pregar, se tem muitos lugares para pregar. Eu ia até ser irônico, eu ia falar pra ele assim: Eu tenho 4 agendas, mas eu não quis ser irônico, né? Aí eu falei assim: Não, eu não tenho agenda não. Aí pronto. Aí a alegria foi embora de vez. Aí ele já tinha pego o meu número, né? Aí eu falei assim: Ele não vai me ligar para pregar na cruzada, porque ele falou que Deus tinha tocado nele para me pregar na cruzada. Mas quando ele foi fazendo as perguntas e as respostas não foram de acordo com aquilo que ele estava pensando, então aí ele desanimou de vez e não ligou, e eu não fui pregar na cruzada. E eu me deparo com situações como essa muitas vezes. O Espírito do Senhor toca na pessoa, mas ela tem os conceitos dela, né? E a gente vive num contexto hoje de glórias, honra e louvores humanos. Então as pessoas estão mais preocupadas em glória, honra e louvores de homens do que glória, honra e louvor de Deus. Então elas estão mais preocupadas em agradar homens para alcançar alguma coisa, para ter alguma coisa, do que agradar a Deus para ter alguma coisa no reino de Deus. Então já aconteceu situações diversas nesse contexto. Já teve situações de Deus me dar a palavra, falar com quem está na frente, e a pessoa não obedecer a voz de Deus, por causa de questões políticas, a qual nós vivemos hoje no meio evangélico. Porque hoje está pregando em vários lugares, isso traz muita glória, honra e louvores humanos, traz dinheiro, traz status, e alguns até conseguiram se eleger a deputados e posições semelhantes nesse contexto, através desse movimento de glória, honra e louvores humanos. E muitos mesmo desses, não é o que Deus quer para pregar ali naquele lugar.
Mas os que estão na frente, eles estão pressionados por essa glória, honra e louvores humanos, que eles são impelidos não pelo Espírito Santo, mas pela sua própria carne ou a instituição em si, para convidar pessoa tal. Nós temos aí um caso aí de um jovem, ele se assumindo homossexual, e ele cantava em vários eventos. E algumas pessoas falam assim, ele caiu, tomara que ele volte para Jesus, mas ele nunca esteve em Jesus. E falando que ele caiu, ele não caiu porque ele nunca esteve em pé. Tem várias declarações dessa mesma pessoa, que ele falou que ele sempre foi gay, desde criança. Desde criança ele é gay, mas só que ele encenava um personagem para estar cantando, e a família dele pressionava ele para isso. E como começou a ganhar dinheiro, a família dependia dele para isso, então ele se sentiu impelido a se fazer de uma pessoa que ele não era. Então, uma pessoa que não tinha o Espírito Santo. E as pessoas sentindo fervor, vocês viram as pessoas, entre aspas, fervorosas, que é o falso fogo, né? Se emocionando e aparentemente sendo inspirados por uma pessoa que não tem o Espírito Santo. Se é uma pessoa que tem o Espírito Santo, elas não ficam fervorosas. Elas não se sentem inspiradas a muitas vezes a glorificar a Deus. Quando é uma encenação, um teatro, elas se sentem fervorosas. Mas quando é alguém verdadeiro que tem o Espírito Santo, elas não se sentem assim. E ele mesmo fala que muitas vezes até fugia para não cantar, já chegou a se esconder até no mato. E a família dele foi buscar ele para ele cantar em certos eventos. Ele já foi até num evento de onde eu congrego, do departamento ali de mocidade, da UMADEB. O dia mesmo que ele foi cantar, eu estava lá. E eu vi tantas trevas naquele momento, mas as pessoas estavam lá, como que se alegrando. E eu não sabia porque eu estava vendo e sentindo tantas trevas, e as pessoas ali como que se alegrando. A gente até chega a pensar, poxa, Senhor, eu estou muito ruim mesmo, porque as pessoas estão se alegrando, e eu não estou tendo essa alegria aí, eu não estou tendo comunhão com quem está cantando, e eles estão tendo comunhão. Aí se passa o tempo, aí agora ele se assume homossexual, algo que ele já era há muito tempo. Então ele nunca teve arrependimento disso e nem conversão. Ele fazia uma encenação. E teve outro também que frequentava o meio, casos de adultério e etc. E outros mais. Então, por causa dessa política, né, dessa inspiração anticristo, porque isso é uma inspiração anticristo, né, essa inspiração de glória, honra e louvores humanos é uma inspiração anticristo, não é por Cristo. E é o que vai vir a seguir, que eu vou fazer um comentário nesse contexto de algo que aconteceu nesses dias. Uma pessoa me convidou para pregar, depois desmarcou a agenda por 2 vezes e ainda veio com o argumento que é porque eu falei sobre um assunto e era heresia. Ele comentando que Pedro estava disposto a morrer por Cristo, contradizendo a própria palavra de Cristo, que quando Pedro cortou a orelha do soldado, ele estava disposto realmente a morrer por Cristo. Não, ele estava disposto a matar, mas não a morrer. E é o que nós vamos ver aí a seguir nesse contexto. E por questões políticas, e eu tinha comentado isso com essa pessoa, por questões políticas, ele desagendou, entendendo? Ele me desconvidou, ele me convidou e ele mesmo me desconvidou sobre aquilo que o próprio Deus tinha falado com ele. E ele veio com esse argumento, como que justificando a sua falta de palavra. Beleza? Fique com Deus e boa meditação das coisas do alto. Todos vocês vão me abandonar, disse-lhes Jesus, porque Deus declarou por meio dos profetas: eu matarei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu ressuscitar, irei para a Galiléia, e lá me encontrarei com vocês.
Pedro disse a ele: Eu nunca o abandonarei, não importa o que os outros façam. Pedro, disse Jesus, antes que o galo cante a segunda vez nesta madrugada, você me negará 3 vezes. Não, explodiu Pedro, nem que eu tenha de morrer com o Senhor, eu nunca o negarei. E todos juraram o mesmo. A gente vê aqui nessa passagem bíblica aqui, que o próprio Senhor Jesus Cristo está dizendo que Pedro não morreria por ele. Está bem claro, não precisa ser teólogo, não precisa ser doutor em divindade, não precisa ter bacharel de teologia. Está bem claro aqui o próprio Senhor Jesus dizendo que Pedro não morreria por ele. Eu conversando isso com uma pessoa, e a pessoa falou que eu não estava me atentando aos detalhes do texto. E ainda falou que o que o Senhor Jesus disse era heresia, porque ele falou que Pedro estava disposto a morrer, sim, por Jesus, porque ele cortou a orelha do soldado. Quando foram prender Jesus, Pedro puxou da espada e cortou a orelha do soldado. Na verdade, ali ele foi matar o soldado. Ele não foi cortar a orelha, ele não mirou na orelha. Ali o soldado que se esquivou e pegou na orelha. Então ele falou que Pedro estava disposto a morrer sim por Jesus. Não, ele estava disposto a matar. A matar ele estava disposto, mas a morrer não. Porque quando perguntaram se ele estava com Jesus, ele negou. Porque se ele confessasse Jesus ali, ele seria preso, como Jesus foi preso, e sentenciado à morte, como o Senhor Jesus foi. E ele, sabendo disso, ele não teve coragem de confessar o Senhor Jesus, e foi como o próprio Cristo disse. Eu disse a esse senhor que Davi nunca havia perdido guerra, batalhas. Então ele pensou, Pedro, que o próprio Cristo falou que levassem, se tinha espada, eles falaram, temos 2. O Senhor Jesus falou, basta. Então, bem provavelmente, Pedro pensou que ali o Senhor Jesus ia estabelecer o reino de Deus sobre os romanos. Por isso que ele foi lutar. Então ele foi lutar confiando na vitória. Que o próprio Cristo falou que poderia orar e descer uma legião de anjos para lutar por ele. E quando ele viu que o Senhor Jesus não ia lutar e que não ia vir os anjos para guerrear, a coragem dele foi embora. Porque como Davi nunca perdeu nenhuma batalha, ele viu o Senhor Jesus fazendo vários milagres, vários sinais, vários prodígios, várias maravilhas, ele pensou que ali o Senhor Jesus ia lutar e ele não ia morrer. Então ele estava lutando, confiando que ele não ia morrer. Eu ainda falei para esse irmão que uma coisa é você ir lutar confiando no seu irmão mais velho, que ele vai te defender e não vai deixar você apanhar. Mas quando você vê seu irmão mais velho apanhando e você sabe que você vai apanhar também, aí é outra coisa. Aí passou-se um tempo, porque esse irmão, ele me convidou para pregar. E eu tinha dito para ele que as pessoas me convidam para pregar, mas por questões políticas no ministério, elas voltam atrás. E eu tinha dado alguns exemplos para ele de acontecimentos como esse. De uma oportunidade, tem outras, que Deus falou para a pessoa me convidar para pregar, mas por questões políticas do ministério, colocaram o candidato da igreja. E colocaram o líder do departamento de mocidade.
algo que já estava marcado comigo. Eu expliquei para ele que geralmente essas coisas acontecem comigo. Aí, porque ele estava desmarcando, porque haveria outro tipo de trabalho na congregação, que já estava agendado, mas que no próximo culto eu estaria pregando. E quando foi ontem, ele me mandou uma mensagem: fala boy. Eu já achei estranho, fala boy. Isso não é linguagem pra gente que é crente, mas tudo bem. Aí ele falou que estava duvidoso de me convidar para pregar, porque na nossa última conversa a respeito disso, na visão dele eu estava falando heresia, quando eu estava falando nesse contexto de Pedro, porque ele disse que Pedro teria coragem, sim, Pedro foi para morrer por Jesus. E eu expliquei o que eu acabei de falar agora mesmo a respeito disso. Heresia é a pessoa ir contra o que o próprio Cristo está dizendo. Se o próprio Cristo está falando que ele vai negar, se o próprio Cristo está dizendo que ele não morreria por ele, e aconteceu como o Cristo falou, então heresia é o que ele está comentando, que ele estava comentando, que Pedro sim foi para morrer por Jesus, sendo que o texto e o próprio Cristo está dizendo que não, que ele não morreria por Cristo como ele não morreu. E eu falei que Pedro ainda não havia nascido do Espírito Santo, eles só foram nascer do Espírito Santo mesmo, ter o Espírito Santo, depois que eles viram Cristo ressuscitado. Depois que eles viram Cristo ressuscitado, aí eles tiveram coragem de morrer por Cristo, porque eles saberiam que também ressuscitariam como Cristo ressuscitou, que eles não ficariam mortos. Aí, a partir daquele momento da ressurreição de Cristo, eles tiveram coragem, sim, de morrer por Cristo, mas não antes, porque eles nem acreditavam que o Senhor ia ressuscitar. E expliquei esses detalhes para ele na oportunidade anterior. Aí ele, para justificar que estava cancelando o convite que ele mesmo fez para mim pregar, com certeza por questões políticas do ministério, já conheço isso muito bem, ele veio com esse argumento, que ele estava muito preocupado de me convidar para pregar, porque eu poderia falar alguma heresia lá e iria comprometer ele lá com os irmãos, ou com a igreja, ou com o pastor dele. E eu comentei com ele, eu falei assim: eu não me convidei para pregar, você me convidou. E eu falei para ele: prova que o que eu estou falando é heresia. Ele não tem como provar. E eu ainda coloquei lá: um homem é medido pelas suas próprias palavras. Então, assim, a pessoa não tem palavra, Deus fala com ele. Eu estava chegando na congregação e nós nos encontramos no estacionamento do lado de fora. E ali eu dei a paz do Senhor e ele me deu a paz do Senhor. Nós entramos para o culto, foi no domingo, uma festividade. E antes da bênção apostólica, eu saí. Quando eu saí, eu encontrei ele também saindo, ele já estava no carro para sair. E ele me perguntou: você prega? Falei: prego. Aí ele: vamos agendar para você pregar no culto de missão. Eu: tá certo. Então nós nos encontramos quando chegamos e como saindo. E quando nós fomos conversando pelo Zap, nós conversamos sobre esses detalhes. Então veio um convencimento que é o próprio Deus que estava falando com ele, como falou com os outros. Aí ele veio com esse assunto sobre Pedro. E eu trouxe o contexto que está nas escrituras de Gênesis e Apocalipse. Porque o povo de Israel, eles imaginavam um Messias que fosse já chegar e governar sobre os romanos e fosse ser um guerreiro como Davi. Quando Cristo chegou com outro tipo de atitude, um reino interior, eles não aceitaram o seu Jesus, porque eles não veio na aparência de Davi. Por isso que os judeus não aceitaram, os líderes não aceitaram. E os discípulos, eles foram criados nessa doutrina. Então, o Senhor Jesus estava discipulando eles para entender realmente o que é o reino de Deus, nesse contexto. E eu falei isso para esse irmão. E ele não teve como ele refutar. Aí, ele falou que não poderia ser convidado naquela data que ele falou, porque haveria uma festa ali de escola dominical, mas em outra oportunidade eu estaria pregando lá. E agora ele me veio com esse argumento, que ele estava preocupado
de eu transmitir heresia, porque esse contexto que eu estou trazendo aqui, ele falou que ele considera heresia, sendo que heresia é o que ele está dizendo, contradizendo o que o próprio Cristo está falando, para cancelar a minha agenda de estar lá pregando. Eu falei para ele, como já tinha falado em outra oportunidade, eu não busco a Deus para pregar em púlpito. E eu falei com ele, um dos problemas é esse, homens querendo agradar mais homens. Infelizmente a gente vive um contexto onde os homens eles querem agradar mais homens por causa de quê? Por causa de glória e honra e louvores humanos. Então ele não está preocupado se é a vontade de Deus ou não. Ele não está preocupado se vai agradar a Deus ou não. Ele está preocupado se vai agradar homens. E por isso a gente vive um esfriamento muito grande dentro do ministério. Porque boa parte dos líderes desta geração de obreiros, de crentes, eles estão mais preocupados em agradar homens do que agradar a Deus. Eu não poderia também deixar de falar. Ele falou que deveria me conhecer mais um pouco, né? Para saber se poderia me levar para pregar. Aí eu falei para ele assim, ora a Deus, que Deus sabe quem eu sou. É interessante, Deus falou com ele, Deus tocou no coração dele, mas a voz de Deus não é suficiente para ele. E realmente ele deveria ter buscado me conhecer antes de me convidar. A pessoa te convida, aí vem com uma historinha dessa, aí a pessoa desmarca a agenda e ainda vem com uma conversa dessa, como se eu estivesse falando algo que não é de Deus, para não assumir que não é uma pessoa de palavra. Então, já deveria, ele está mais preocupado do que a liderança, os homens vão pensar dele do que o próprio Deus. Ele deveria estar orando a Deus, perguntando a Deus quem deve ou não pregar ali. Porque o homem tem uma aparência. E a gente vê vários escândalos hoje no nosso meio, porque as pessoas estão convidando as pessoas por aparência, mas o interior está como os dos sepulcros. Estão mortos por dentro. Aparência de vivos, mas estão mortos por dentro. Muitos vivendo em adultério, em mentiras, mas não está na mídia e são convidados para pregar e dizem que é Deus que escolheu aquela pessoa, quando foram eles próprios, o homem, o ministério, a liderança, sem o conselho de Deus. Aí manifesta o escândalo daquela pessoa, aí para de convidar aquela pessoa, sendo que aquela pessoa já estava no pecado, já quando estava sendo convidada, e o próprio Deus sabia e o Satanás também sabia. Só os líderes que não sabem, porque não ora. E eu falei para ele, você tem intimidade com Deus? Pergunta para Deus quem eu sou. E Deus vai te falar quem eu sou. E Deus vai te dizer se eu sou a pessoa para pregar ou não. Então, a pessoa não tem a intimidade com Deus, as próprias palavras denunciam isso, porque era mais conveniente ele me disser, eu vou estar orando mais um pouco para saber se é o irmão que vai pregar aqui. E eu tinha dito isso a ele em outra oportunidade, quando ele cancelou a primeira vez. Eu falei assim, não, mas pode ser que Deus não queira que eu pregue aí esse ano, pode ser até ano que vem, quem sabe seja no outro ano que Deus quer que eu pregue. É uma coisa que Deus colocou no seu coração, mas não quer dizer que seja para agora, pode ser para depois. Ele, não, você vai pregar agora, você vai pregar agora, você só não vai pregar agora por causa dessa festividade da escola bíblica que já estava agendada e eu não me atentei para isso. Mas no próximo culto de missão é o irmão, porque ele escolhe um e o outro líder escolhe outro. Então, cada mês um líder escolhe um. Ele falou, não, ainda vou falar com o outro líder, se marcou com o outro, ver se tem como desmarcar com o outro, para levar o irmão. O irmão vai pregar ainda esse ano lá. E vejam bem, prestem atenção.
desmarcar com o outro. Agendou com o outro, aí iria desmarcar para que eu fosse pregar. Parece que é uma pessoa que está acostumada com essa situação. Falar uma coisa e fazer outra. Marcar um compromisso e depois desmarcar. Será que vai falar para o outro que ele não vai poder pregar porque é uma pessoa que faz heresia? Ou vai colocar outra situação para que o outro não pregasse? Será que ele vai contextualizar uma mentira como verdade para se justificar a sua falta de palavra, de caráter com o outro? Geralmente as pessoas têm compromissos, certos compromissos, no contexto de não aceitar para poderem estar pregando. Então a pessoa ela agenda para estar no lugar pregando, ela poderia estar em outro lugar e ela não marca aquele compromisso porque já tem outro compromisso, até questões pessoais, familiares e etc. A pessoa já explica que tem um compromisso para esse dia e não pode aceitar o compromisso que alguém o faça a respeito de qualquer outra coisa. Não marca esses compromissos para poder estar pregando. Aí a pessoa chega, desmarca o compromisso. Você não vai para esse, a qual a pessoa marcou, agendou, e ainda perde os outros. Uma pessoa dessa é líder de trabalho de missão de uma congregação e se considera uma pessoa séria. Então até as escolhas para a liderança hoje é política. São pessoas que estão em concordância com uma liderança política, não guiada pelo Espírito Santo, mas pelos seus próprios corações desejosos de glória, honra e louvores humanos. E eu ainda tinha falado sobre isso. Não, irmão, se preocupa não. Eu não busco Deus para pregar em púlpito, não. Se não for dessa vez, pode ser ano que vem, pode ser no outro ano. Isso aí não tem problema. A pessoa em nenhum momento, irmãos, ou não, a pessoa falou de estar orando a Deus e perguntando se é a vontade de Deus, eu estar lá pregando ou não. A única preocupação dele, nesse contexto, era se agradar os homens ou não. E porque eu não concordei com a heresia dele, porque contradizer o que o próprio Cristo está dizendo, isso sim é uma heresia. Mais uma vez, boa meditação das coisas do alto. Porque é filho do pastor, é sobrinho do pastor, o outro é famoso, o outro é conhecido. Aí eu separo esses e pergunto qual Deus quer usar. Não é nesse contexto, é no contexto de Deus escolher. Não o homem escolher, mas o próprio Deus escolher. E quando a pessoa já está em comunhão com Deus, já tem uma vida de oração, antes da pessoa apresentar ou perguntar a Deus, o próprio Deus já fala para você. O próprio Espírito do Senhor já convence essa pessoa de quem deve pregar ou cantar e etc. Mas nos dias atuais da volta de Cristo, essa doutrina não tem sido praticada. Em alguns casos a pessoa até ora e Deus fala sobre quem ele quer usar, mas por não ter a aparência, por não ter a mídia, ou pela a liderança daquela congregação, daquele ministério, querer promover alguém, um candidato
a um cargo político, ou um sobrinho, ou um filho de um obreiro, do pastor, ou alguém que tem dinheiro e etc., eles não aceitam aquela pessoa que Deus quer usar. Então não adianta nada orar para Deus perguntando sobre a sua vontade, sendo que a sua vontade não vai ser obedecida. Então tem até uma aparência, né, de comunhão com Deus, de submissão a Deus. Mas quando Deus mostra as pessoas que Ele quer ali para pregar, ou mesmo para estar na frente, dirigindo um trabalho, não se acata aquilo que Deus quer. Então tem a oração, em alguns casos, tem a resposta de Deus, mas não tem a obediência a Deus. É nesse contexto a qual foi comentado neste conteúdo. Amém? Fique com Deus, tudo de bom.